Olá, boa noite, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo aqui em TVEJA TV de Veja.com para analisar esta reta final, gente, a finalíssima do grande jogo dos últimos 4 anos, que é justamente a eleição para a presidência da República. E sexta-feira é o dia de Marco Antônio Villa, que é historiador, colunista de Veja. Tudo bem, Villa? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos começar, como a gente tem feito nas últimas semanas, com a capa de Veja. Coloca a capa de Veja no ar. Tá aí, veja que chega às bancas a cartada final. Marina Silva e Aécio Neves travaram o debate na Globo e o último duelo para decidir quem enfrenta Dilma Rousseff no segundo turno. Um debate que teve aí um ensaio de polarização entre o candidato do PSDB, Aécio Neves, e a candidata do PT, Dilma Rousseff. Lamentavelmente, não passou muito do ensaio porque os nanicos atrapalharam e atrapalharam muito. Quem está disputando esta eleição, Marco Antônio Villa? Quem lidera as pesquisas? Datafolha diz que Dilma Rousseff tem 40% das intenções de voto, Aécio Neves 21%, Marina Silva 24%. Dilma ou Lula na frente? Lula. A eleição o candidato é Lula, né? Para o eleitor, a Dilma é somente a criatura. Reconhece na Dilma a criatura e sabe que o criador é o Lula e efetivamente, ao escolher Dilma, se fosse escolher Dilma por ela própria, ele não escolheria. Jamais, né? Ela seria uma candidata... vereadora. Nada, ela seria uma candidata nanique, olha lá, tal, né? É o Lula que está jogando ali. Então, mesmo ele não tendo uma participação, apesar que nas últimas semanas até que maior, tão ativa na campanha como teve em 2010, né? Porém, é uma clara identificação para o eleitor, inclusive o eleitor que representa a maior parte do eleitorado brasileiro de menor renda, menor escolaridade, que identifica na Dilma a figura do Lula tal. E isso faz com que ela tenha conseguido, inclusive, se recuperar nessa fase final da campanha, nessa eleição mais surpreendente da história política brasileira, né? Inclusive mais surpreendente até do que em 1989, mas a identificação é clara. Portanto, o enfrentamento é contra o petismo, especialmente contra Luiz Inácio Lula da Silva. De novo a capa de Veja no ar, por favor, porque agora eu quero falar desses dois, né, que estão embolados na eleição mais disputada da história deste país. Hoje não dá para dizer quem está na frente, se é Marina Silva ou se é Aécio Neves. Pelo Datafolha, que foi publicado ontem, a gente vai dizer Marina está na frente. Mas a curva, né, de crescimento do Aécio tem sido tão grande, o desgaste de Marina também tão grande, que não dá para dizer mais nada. Hoje, por exemplo, Marina Silva estava numa carreata no Rio de Janeiro com alguns gatos pingados apenas em volta dela, absolutamente sozinha. Quer dizer, é aquela coisa assim dos ratos abandonam o navio, né? São os primeiros. Eu acho que em parte é isso, já em parte, porque no caso do Rio de Janeiro é um caso sui generis. Os 4 principais candidatos são da base governista. É verdade. Todos de Dilma, apesar que ninguém quer Dilma. Ninguém quer Dilma. O que é curioso, e ela está tendo uma votação surpreendente. Inclusive, uma das teses consagradas sobre a eleição é que é condição sine qua non as alianças nos estados. Marina pode ser que chega ao segundo turno sem essas alianças. Portanto, aquela ideia que isso é condição indispensável, Marina está mostrando, até o momento, né, que é possível chegar ao segundo turno. Ela é uma forte candidata para o segundo turno, como as pesquisas mostram, sem ter essas sólidas alianças regionais. Agora, é impossível ganhar uma eleição no segundo turno sem essas alianças. Se a gente fizesse a matemática básica, eleição não é matemática. A gente está vendo que a eleição é muito mais emoção, desconstrução, tem sido um ataque sujo, né? Porque é isso que tem dominado o processo eleitoral. Mas se fosse matemática, Villa, se a gente pegasse a curva de ascensão de Aécio Neves e tivesse mais uma semaninha só de campanha, Aécio estava no segundo turno, não é? Tudo indica que sim. Agora, eu acho, posso queimar a língua, não sou nenhum oráculo de Delfos e tal, mas eu acho que a possibilidade maior de chegar ao segundo turno como candidata de oposição é de Marina Silva só. E eu acho que também ela... O que é pior para a candidata do PT, e ela sabe disso, porque o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já deu sinais claros, inclusive aqui em entrevista exclusiva à TVEJA, dizendo o seguinte: Aécio e Marina devem estar juntos no segundo turno, independente de quem vá para lá. Claro, claro. Eu acho que isso é central, essa questão da união das oposições, deixando de lado todas aquelas briguinhas, aquelas divisões, frente a uma questão central, que é enfrentar um projeto dos marginais do poder, um projeto criminoso de poder, expressões usadas no processo no Mensalão, e que para ser enfrentado tem de ter uma ampla aliança que, deixando de lado fruticas, questões políticas do passado, pessoais, bobagens, inclusive do próprio processo eleitoral, frente à questão central de salvação do país.
parabéns, porque ninguém imagina mais 4 anos, que não são 4, volto a dizer aquilo que nós já conversamos diversas vezes aqui, o que está sendo decidido a sorte do Brasil não é do mandato presidencial de 4, é de 3 mandatos presidenciais. São 12 anos, porque se o PT ganha uma eleição difícil como essa, de 2014, certamente ele vai preparar durante 4 anos o processo de 2018, porque ele imaginava que seria favas contadas, basta a gente consultar a imprensa do início do ano e ver como eles inclusive falavam que iam ganhar no primeiro turno, com enorme facilidade e tal. Então essa me parece a questão central. E a questão que se coloca, Joyce, para o grande eleitorado, quem tem de entender, com o eleitorado brasileiro, se a gente pegar os dados do TSE, que são ótimos para a gente consultar, é possível se observar ali, a maior parte é de baixo nível de escolaridade, né, de baixa renda e tal. A questão da emoção é central, não é da razão. Inclusive, dos 3 principais candidatos, somente Marina apresentou o programa do governo, os outros 2 sequer apresentaram o programa do governo. Apresentaram diretrizes gerais, vagas e tal. E a sensação que dá é que para essa grande massa, ninguém está nem aí com programa de governo, sem programa de governo. Quer dizer, a relação... a gente reclama, Sim, cadê os programas do governo, mas sim. a grande massa... E por quê? Porque nós estamos num processo, inclusive de aprendizado, do que é uma eleição, do que é democracia, né? A nossa democracia ela é muito recente e, portanto, a identificação é puramente emocional. Se identifica com a história de vida, se identifica com algumas ideias, 1, 2, 3, não mais que isso. Então, a questão central do segundo turno que se coloca no campo da emoção. E no campo da emoção, a história de vida, a trajetória, algumas ideias mesmo que vagas de Marina Silva, ela consegue nesse momento, porque a eleição é momento, né? Nesse momento, ter mais eficácia eleitoral, acho eu, do que de Aécio Neves e tal. Eu vejo que o PT está muito satisfeito com a ascensão, inclusive, de Aécio Neves, agora nesses últimos dias de campanha, porque sabe que enfrentá-lo é mais fácil para ganhar. Quer dizer, você escolhe o opositor de quem você vai ganhar tal. Mas eu acho que o opositor que vai ser, que coloca o obstáculo para a dominação petista é Marina. Por quê? Aí você vai colocar 2 histórias, inclusive de mulheres. E vale lembrar que será pela primeira vez na história presidencial que eu me lembro de eleições no Ocidente, que tenha 2 mulheres no segundo turno. Isso é caso único do Brasil. Que a gente fala muito, muito mal do Brasil, mas a gente fala também o lado bom, né? De você ter 2 mulheres se enfrentando com histórias de vidas distintas, que tiveram, em certo momento, até convivência partidária tal, mas que hoje tem projetos políticos opostos e que esse choque, ele é fundamental, porque a desconstrução que Marina sofreu, como nunca vi na história do Brasil e em história de eleições no Ocidente. Então, curto espaço de tempo, o tiroteio que ela sofreu, ela isolada, sem tempo na televisão, sem recursos, sem, inclusive, uma capacidade do comitê de campanha, que mostrou uma absoluta incapacidade de leitura da conjuntura, de saber responder rapidamente, mesmo com pouco tempo, às calúnias que sofreu. O comitê ficou perdido. Ela, perdida, tentou ir pelo caminho bíblico, dar uma face, depois da outra. Ela estava lutando contra o demônio. Não era contra alguém que tinha alguma divergência. Era, já para usar, era Lúcifer que estava presente ali. E para ali você tem que bater duro. E bater duro era como? Era responder imediatamente. E ela não conseguiu fazer isso. Ao não conseguir fazer, ela deu um espaço para que o PT fosse avançando. E o PT é assim. Você não responde uma calúnia, ele faz uma segunda. Sim. Não responde a segunda, ele faz a terceira. E ele vai acumulando. Porque para o PT um conjunto de mentiras vira verdade. Eu nunca eu tento buscar e não me lembro de nada parecido com um candidato olhando para o outro e dizendo você é mentiroso. Eu nunca vi também, Joyce. O que aconteceu, por exemplo, com a candidata Marina em relação à candidata Dilma, de dizer você é mentirosa e aparecer propaganda na televisão, eu não vi isso em 89. Das eleições de lá para cá, passando depois 94, 98, eu nunca vi. E ela teve, eu percebi também, por outro lado, que Marina teve enorme dificuldade, até acho que pessoal, não sei da sua formação, de poder responder a isso. Quer dizer, ela foi duramente atingida, acho que mais do que as calúnias, pela questão da mentira, né? Do que do Banco Central, de todas aquelas coisas, que acho que atingiu duramente. Isso se refletiu no debate da Record, isso refletiu também no debate da Globo. De certa forma, perdeu a capacidade de emocionar. A gente falou da emoção que ganha a eleição. Sim. A gente veio com Marina Silva numa onda. Quando aconteceu a tragédia e ela virou a candidata, ela encostou em Dilma Rousseff e passou no eventual segundo turno entre as duas. Então a coisa estava... ela era a ameaça real. A reeleição da presidente Dilma. De repente veio a campanha de desconstrução e aquela Marina forte, a Biorana, né, que dizia assim, eu sou a Biorana, né, experimenta bater com o machado, né, que o machado verga. O machado verga, mas a Biorana ninguém derruba. Né? Essa Biorana acabou chegando muito frágil, né, no debate da Record, e ontem a gente via ainda que ela tentou reagir, mas ainda assim tinha muita fragilidade, muito desgaste. Quer dizer, isso também é único na história. A gente tem aqui, como você já disse,
Na história do Ocidente, nunca houve uma onda como aconteceu com a onda Marina. Sim. A gente teve aí, na história do Ocidente, nunca houve uma campanha tão suja quanto a campanha protagonizada pelo PT contra a Marina. E também nunca houve um esvaziamento tão rápido e tão grande por conta de uma campanha como essa, né? Perfeito. Eu acho que nós fizemos nessas sextas-feiras aqui nos nossos encontros, acho que é interessante fazer essa síntese agora às vésperas do primeiro turno, né? Porque no caso da candidata Marina, e da forma como ela foi atingida, isso se refletiu, eu concordo com você, no debate da Record domingo e no debate da Globo. Até no sentido físico, né? Eu percebi que ela estava um pouquinho melhor no debate da Globo, mas não estava bem, em relação ao debate da Record, que foi um desastre e tal. Foi. Até a postura, por incrível que pareça, eu estava olhando essa madrugada, que o debate se estendeu até a madrugada, né? Até a roupa com que ela estava vestida, o óculos, a face, a maquiagem, o cabelo... Tudo, parece que fazia uma parte, era uma coisa que me demonstrava fragilidade, uma pessoa que tinha sido ferida. A impressão que dá é que ela foi ferida no seu âmago, e ela não conseguia responder aquilo. Ela parece que não acreditou no poder destrutivo do PT. A impressão que dá é que ela saiu do PT, mas o PT ainda não tinha saído plenamente dela. Eu acho que o PT só saiu plenamente da Marina após ela ser acusada de mentirosa. Né? Eu acho que isso abateu duramente. Por isso que eu acho Até então, Marina havia saído do PT, mas o PT não havia saído dela. Não havia saído dela. Eu acho que se ela for para o segundo turno, vamos ver, porque essa é uma eleição surpreendente, e eu quero ver os institutos de pesquisa, viu? É uma birra que eu tenho. Eu quero ver agora na hora da boca de urna, porque teve alguns que eram até boca de urna. Ontem, né? O Augusto Nunes e o Ricardo Sete estavam mal-humoradíssimos aqui, desafiando o Instituto de Pesquisa. Eu quero ver o Ibope, eu quero ver isso. Agora vamos começar a acertar aqui no finalzinho, na margem de erro. Vamos ver, viu? Vamos ver. Aí eu quero ver, se for a Marina e não for o Aécio, vamos ver o que vai acontecer. Se a curva do Aécio continua sendo ascendente e a queda de Marina também, ou não, ou isso se estabiliza e haja uma migração. Os indecisos, como é que vai ficar? Que é bom lembrar, tem uma parte dos eleitores que não sabe o que fazer e tal. 10% segundo o Ibope. O que é um número significativo. Não, 10% segundo Datafolha e 14% segundo o Ibope. Ou seja, portanto, ainda nós temos essa possibilidade de mudança tal, e no caso da existência do segundo turno, que tudo pode acontecer, pode ser que a eleição até se decida, que eu acho extremamente improvável. Não fala isso, no primeiro turno, né? Eu acho isso extremamente improvável tal. Eu acho que isso teria de haver um enorme movimento nos últimos dias tal. Portanto, eu acho que no caso de Aécio, acho que se desenha um cenário do velho conflito que vem desde 1994. É uma espécie de mais do mesmo. E esse mais do mesmo, das eleições de 2002, 2006, 2010, tem levado a uma derrota do PSDB, porque não tem conseguido fazer o discurso da emoção e porque não conseguiu responder ao longo desses 12 anos a uma série de acusações feitas do PT em relação ao governo anterior, né? Da história que quebrou o Brasil, mas não é essa, a história não é bem essa, da história que não é um partido que defende os ricos, quando foi o partido que construiu os programas assistenciais, etc, etc, mas não conseguiu responder. E aquela história, quando você não consegue responder às mentiras, elas viram verdades. E teve 12 anos para o PSDB fazer isso e não o fez. O próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse aqui na entrevista que o PSDB não sabe fazer oposição. Porque quando eles faziam oposição, ele falou assim, olha, quando eu fazia oposição, quando o nosso partido fazia, era quando a gente não tinha chance real de ganhar. Sim, agora a gente está aprendendo. É mais ou menos isso. E o aprendizado demora um pouco. É bom lembrar porque o PSDB chegou em 94, há 6 anos após a sua fundação, em condições muito favoráveis. Chegou muito rápido ao governo e tal. E ao chegar muito rápido, se acostumou sem governo, sem ter uma trajetória de oposição, que é muito saudável. Quando eu falo oposição, é aquela oposição que não é oposição contra o Brasil, mas é contra um governo e tal. E aí, quando saiu 8 anos depois do governo, não conseguiu, nesses últimos 12 anos, se construir, e teve tempo, condições, recursos do fundo partidário para tal, de usar, inclusive, o Congresso Nacional como um instrumento de oposição. E teve condições bem favoráveis. Não faltaram escândalos. O curioso é o seguinte, escândalo, porque o governo do PT é o governo dos escândalos. É o governo marcado pela destruição do Estado democrático de direito, para transformar o Estado em instrumento do partido. O PT deixou de ser um partido no governo, passou a ser um partido do governo. Ele está incrustado na estrutura da máquina de Estado e fará, e nós já dissemos várias vezes isso aqui, na existência do segundo turno, por exemplo, contra Marina ou Aécio, não importa, vai fazer um trabalho de desconstrução nunca visto na história. O que nós vimos no primeiro turno é pouco.
do que nós veremos no segundo turno. E usar a máquina de Estado. Você havia já dito o seguinte, esta eleição será a mais suja da história, bingo, não é? Sim, infelizmente. E vai usar a estrutura de Estado. Você tem as denúncias do uso dos Correios, e comprovado, com o Correio fazendo campanha, sabotando, não enviando correspondência e tal, fará muito mais acusações, boatos, e a internet vai ser usada, porque você tem uma máquina que não é, são mais de 30 mil cargos aí de nomeação, que passa pelos ministérios, bancos, empresas estatais, e há todo aquele conjunto de parasitas que sobrevivem graças ao PT. É o ator de teatro que ninguém vai ver as peças, sobrevive pelo PT, com aquele apoio cultural, é o intelectual que escreve livro e ninguém lê, é o falso intelectual, inclusive fracassado, é o ator de cinema que só consegue fazer um filme se tem o PT por trás, são todos aqueles jornalistas chapa branca, e quantos estão ricos, milionários por causa do PT. Então você tem um conjunto, são as ONGs que não são mais não governamentais, o PT criou organizações governamentais, retirou a letra N, né, e transformou em aparelhos do partido, e são os tais movimentos sociais que existem sem causa, né? O MST, o mais claro disso, o STED, ele tem terra há mais de 20 anos e continua liderando o movimento do sem terra. Genial, tal, né? Porque é um instrumento de luta política para coagir os governos. E inclusive já ameaçou, dizendo que se ganhasse a Marina, ele ia desde o dia 1º de janeiro do ano que vem ia ficar em frente à Petrobras fazendo campanha, mas ele não trabalha, ele é um ocioso, a terra dele eu não sei se vai ser invadida, né? Porque já que ele não fez nada, deve estar cheio de mato. Ele tem tempo para isso, e os movimentos sociais vão fazer isso, vão tentar sabotar. Agora, mas isso é lá mais para frente, mas vão sabotar as eleições. Para a gente caminhar para o fechamento, o que se faz para derrotar o PT, então, na eleição? Quer dizer, analisando todo o histórico, analisando que essa é a eleição das teses furadas, como você mesmo disse aqui na semana passada. Sim. Analisando que esse é um momento único na história do Ocidente em que um tufão acabou virando uma ventania. Sim, né, por conta aí de um outro movimento extraclimático, mas que fez isso. Né? Quer dizer, Marina que veio como onda, acabou, né, não virou vento, mas é uma ventania, né, já não é a onda. Quer dizer, analisando a história e analisando o nosso momento presente, como é que se derrota o PT? Quer dizer, para o Aécio, quando a gente olha Aécio Neves, né, o Aécio, ainda que o avião do Eduardo Campos tenha caído na cabeça dele, sim, ele manteve a força e a garra quando ninguém acreditava. Quando ele manteve ali, quando o povo já dizia, isso, olha, dá uma negociada com o PSB, verdade. Ele disse não e manteve a garra. Sim. Já a Marina, que estava numa onda, acabou definhando. Então a Marina faltou a força do Aécio, e ao Aécio faltou a capacidade que Marina tem aí de provocar emoção. É isso? É isso. Você precisa saber, em política, e não só em política, mas no caso aqui, conviver com as adversidades. E ela teve enorme dificuldade na campanha. Eu acho que ela ficou, vamos usando uma expressão popular, uma espécie de rainha da cocada preta com ascensão, e não soube depois, quando começou a cair, o que fazer. Ficou perdida naquele movimento e tal. Aécio, e isso tem de ser lembrado, destacado, que no momento mais difícil manteve a garra e conseguiu ter uma curva ascendente. Agora, um dos problemas gravíssimos da candidatura Aécio é Minas Gerais. E é inacreditável, para mim, é inacreditável você ter, há 12 anos o PSDB governando o estado de Minas Gerais, parecia que já numa eleição já ganha, né? O candidato que ele escolheu, as urnas já estão mostrando, não sou eu, mas as intenções de voto, e as urnas parece que vão demonstrar isso no domingo, não eram os melhores, ele tinha pouca, inclusive, vinculação mais efetiva com a política mais recente em Minas Gerais, e ele cometeu um erro no segundo colégio eleitoral do país, porque se era um colégio eleitoral pequeno, tudo bem, mas é o segundo colégio eleitoral. Quer dizer, se ele isso tivesse Minas nas mãos, hoje ele teria chances reais de passar. Perfeito. Agora, Marina Silva. Ele teria condições, ele estaria certamente no segundo turno. Então, o curioso é que aquilo que ele imaginou que pudesse ocorrer em São Paulo, né, não ocorreu. Ou seja, São Paulo, inclusive, está dando até os momentos, a intenção de voto mostra isso, um voto de confiança significativo também a Aécio. Então, eu acho que nós estamos vivendo um momento extremamente difícil. Esses dias ainda, mesmo sem campanha formal, que é proibido, inclusive pela legislação eleitoral, inclusive o TSE agiu muito pouco na eleição, algo que eu também achava, com Dias Toffoli presidente, a única diferença que eu vi do TSE é o cabelo dele. Ele implantou, ele fez um implante, ele está com topete, ele era careca, tem topete, colocou botox, porque ele apareceu hoje na televisão, acho que se ele entrar no cinema, vão pedir a carteira de identidade, achar que ele tem menos que 18 anos e tal. Então ele refez tudo, pôs botox, fez isso, fez plástica, mas a ação como presidente do tribunal eu não vi. A presidente da República usou o Palácio da Alvorada como comitê eleitoral
isso não pode, é um bem da União. Quer dizer, claramente violou a legislação. Não pode usar o Palácio como as viagens. Não pode usar os Correios. É uma estatal, Sim. estou falando uma estatal, para fazer campanha, mas claro. eles dão um jeitinho de fazer uma circular. Claro. Quer dizer, não pode usar um funcionário claro. ali dos Correios para distribuir panfleto, não pode impedir que a estatal distribua material de outra pessoa, seja do PSDB, do PP, do PMDB, não interessa. Quer dizer, não pode nada disso, mas aconteceu. Aconteceu. Por isso que quando você coloca a questão, como é que é possível enfrentar essa máquina? Que parece que essa máquina é invencível, né? Eleitoralmente falando, só é possível através da unidade. Você pode ter a divergência, mas a unidade de nação. Isso é central. Ou os diversos setores oposicionistas entendem que para tirar esse projeto criminoso do poder só é possível através das eleições de uma ampla unidade oposicionista, e aí apagando essas divergências frente a uma questão central, que é a retirada do PT do poder, uma derrota eleitoral, e esse é o momento, é possível vencê-lo, né? Essa ideia de que é invencível, o PT não é, isso está sendo demonstrado em vários estados, inclusive, em eleições não só para os governos estaduais, como as eleições para o Senado. Muitos candidatos invencíveis do Senado estão sendo derrotados. Portanto, é possível, mas essa unidade é central, e essa unidade tem que ser construída a partir das 5 horas e 1 minuto do domingo. Fecharam-se as urnas, no minuto seguinte, independente do resultado e de quem vai para o segundo turno, a unidade é central. Não fazer o que ocorreu em 2010. E aí tem de ser lembrado o que Marina fez. Sim. A gente não pode apagar a história, a gente tem de lembrar, aprender com a história. Não é guardar o rancor na geladeira e usá-lo sempre, não. Mas é lembrar, ela cometeu um grave erro em 2010 e, na verdade, fez implicitamente, abriu caminho para a vitória de Dilma Rousseff no segundo turno. Que isso não se repita agora em 2014. E quem foi prejudicado, o PSDB, não haja com rancor agora. O importante é construir um amplo arco oposicionista frente à questão central de sobrevivência do Brasil, a grave crise econômica que o país está vivendo em 2014 e que não foi revelada completamente eleitoralmente em relação aos preços, não só os preços dos produtos, são as tarifas que estão congeladas, etc. tal, mas os problemas que nós vamos ter a médio prazo de inserção no mercado internacional, toda uma série de questões econômicas que evidentemente não dá para a gente falar tudo aqui. Guarde esse assunto para domingo. Para domingo, ok. Marco Antônio Villa, colunista de Veja, historiador, estará também conosco aqui no domingo. Gente, a TVeja e Veja.com estão preparando para você aí a maior e melhor cobertura eleitoral das eleições de 2014. A nossa equipe vai estar espalhada por todo o Brasil, repórteres de Veja.com, em todos os cantos, acompanhando cada pontinho, acompanhando os candidatos, acompanhando a movimentação. Aqui por TVeja, um boletim a cada hora. Abrimos o dia já com uma grande retrospectiva do que foi esse processo eleitoral. E a partir das 5 horas e 1 minuto, como o Vila disse, fechou, a urna está lacrada, ninguém pode mais votar. A gente abre aqui um mega debate com os nossos colunistas e a apuração você vai acompanhar em tempo real. Quando houver decisão no Estado, você saberá aqui por TVeja, a TV de Veja.com e os comentários imediatamente com o nosso time de colunistas. Vamos falar de política, de economia, vamos falar de história e você vai ter um retrato completo do que vai ser o Brasil a partir de 1º de janeiro de 2015. Antes de ir embora, Vila, eu preciso te apresentar rapidamente, você já conhece, mas é claro. Corta, por favor, o nosso sistema de internet no ar, memoriacivica.com.br. Eu acabei de clicar no banner em veja.com. Aqui estamos nós, na ferramenta que vai ajudar você a jamais esquecer em quem você votou. É a sua memória cívica, uma ideia de Veja, e você precisa fazer algo muito simples, se cadastrar. Coloca o seu e-mail aqui, eu já estou cadastrada, no primeiro dia de Memória Cívica, já estava eu aqui cadastrada. O nosso computador resolveu travar, viu? Destravou. Joyce.hasselman@gmail.com e pronto, você dá o seu ok. E a partir de sábado, a partir de amanhã, você já vai receber um primeiro e-mail para que você volte ao Memória Cívica. E, gente, a partir de domingo, você já vai saber se o seu candidato foi eleito, você vai ter todas as informações sobre ele, você vai poder dizer, olha, eu quero saber se o meu candidato está indo bem no Congresso, se ele está indo às comissões, quais são os discursos, se ele foi pego em esquemas de corrupção. Nós seremos a sua memória cívica. Então preste atenção. Vila, o que você achou dessa ferramenta, hein? É fundamental, Joyce, porque acho que um dos problemas que nós temos na história do Brasil, um país que não tem uma tradição democrática ainda, a nossa democracia é muito recente, muitas vezes o eleitor, até por falta de exercício do voto, agora que nós, desde 1988, que estamos exercendo plenamente, com ampla liberdade, o direito de voto e tal. Inclusive com o
voto analfabeto dado pela Constituição de 1988. Mas grande parte dos eleitores se encontra, pergunta quem você votou para vereador, ou quem você votou, no caso agora não, mas quem votou para deputado estadual, para deputado federal, as pessoas esquecem, né? E esquecem até porque não tem esse hábito, até porque nós ainda a política não é parte do nosso cotidiano. Então eu acho que é uma questão extremamente importante a gente acompanhar, criar esse hábito de saber o que o nosso deputado estadual... Eu, sinceramente, algumas vezes, eu confesso aqui que eu já votei para, claro, voto sempre desde 1974, mas eu já votei para deputado estadual e realmente não sabia o que o deputado estadual fez. Sabe por quê? Porque muitas vezes a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo a gente não sabe, ela fica meio eu só sei onde ela fica, mas ela fica em plano politicamente secundário. Você, memória cívica. Então, isso é fundamental, porque eu quero saber o que vai fazer, porque eu vou escolher com muito cuidado, eu já estou escolhendo meu deputado estadual, meu deputado federal, o meu senador, e especialmente esses, né, porque a gente, ao acompanhar, no Brasil temos um erro, a gente dá muita força ao executivo e depois reclama que o legislativo não faz nada, porque a gente não acompanha os nossos representantes, daí a importância da memória cívica. Então, se cadastre. Claro, e a gente vai lembrar em quem você votou. Você não vai esquecer em quem votou, obviamente o Vila não esquece nada, é um Google ambulante, né? Impressionante, ele lembra de todas as datas, todos os momentos históricos, o ponto, a vírgula, mas a gente vai acompanhar o mandato do seu parlamentar para você. A gente vai te ajudar, Vila, para você ter menos trabalho, inclusive. A gente se fala no domingo, Vila, muito obrigada. Aqui a gente fez uma análise aí última dessa sexta-feira. Põe a capa de Veja mais uma vez no ar, por favor. Veja que já está nas bancas. Você chega até as bancas e busca a capa de Veja, a cartada final, né, a revista desse fim de semana, e você vai ter uma análise e informações especiais e exclusivas dentro desta edição especial das eleições de 2014. Amanhã bem cedo a gente se vê, é dia de salto agulha. Amanhã também tem pesquisa Datafolha e, claro, você vai acompanhar todas as informações e análise aqui por TV, já TV de Veja.com. Domingo, encontro marcado bem cedinho. Obrigada pela companhia. Tchau.